Uma ótima manhã de sábado, dia 5 de dezembro de 2020, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Você possa ter um dia maravilhoso na presença do Senhor, de bons encontros. E eu senti no meu coração de perguntar para você, por que estás abatida? Faça essa pergunta nessa manhã. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o Deus que por ti tudo executa. Lança fora essa tristeza, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, hoje vamos estar lendo Ezequiel capítulo 27 e 28, nessa primeira leitura. Vai falar sobre a lamentação sobre Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita nas estradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Jeová: ó Tiro, vou virar um pouquinho aqui. Tu dizes, eu sou perfeita em formosura. Isso aqui o Senhor está falando com o próprio Satanás, viu? Vamos prestar bastante atenção. No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus convéses de faias de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para fazerem mastros para ti. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã. A companhia dos assírios fez os teus bancos de marfim das ilhas dos Quiteus. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina, para te servir de vela. Azul e púrpura das ilhas de Elisá eram a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros, os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti. Esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e seus sábios foram em ti os que consertavam as tuas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para tratarem dos teus negócios. Os persas, os lídios e os de Pute eram no teu exército, os teus soldados. Escudos e capacetes penduraram em ti. Eles fizeram a tua beleza. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas sobre as tuas torres. Penduravam os seus escudos nos teus muros em redor. Eles aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a casta de fazenda, com prata, ferro, estanho e chumbo, negociavam em tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores. Com escravos e objetos de bronze fizeram negócios contigo. Das casas de Togarma traziam às tuas feiras cavalos e cavaleiros e machos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram o mercado da tua mão. Dentes de marfim e madeira preta tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, esmeralda e púrpura e obra bordada, e seda e corais e cristais traziam às tuas feiras. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores, com o trigo de Menite e confeitos e mel e azeite e bálsamo fizeram negócios contigo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, por causa da multidão de toda sorte de fazenda, com vinho de Eubom e lã branca.
Também Dan e Javã, o caminhante, traficavam nas tuas feiras ferro polido, casca e cana aromática entravam no teu negócio. Dedã negociava contigo com panos preciosos para carros. Arábia e todos os príncipes de Quedar, eram eles os mercadores de tua mão, com cordeiros e carneiros e bodes. Nessas coisas negociavam contigo os mercadores de Sabá e Raamá, eram eles os teus mercadores. Em todos os mais refinados aromas e em toda pedra preciosa e em ouro negociavam nas tuas feiras. Arã e Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade, negociavam contigo. Estes eram teus mercadores em toda sorte de mercadorias, em fardos de jacinto e de bordados, e em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedro. Os navios de Tarsis, essa Bíblia aqui ainda não foi toda desfolhada, que eu ganhei essa Bíblia esse ano. Então nós estamos aqui na sequência, tem hora que ela demora para soltar, sabe? E a gente não tem unha grande, a minha unha não cresce, mas nem vê. Vamos lá. Os teus remeiros, remeiros aqueles que remam os barcos, te conduzem. Os teus remeiros te conduziram, passado, não está no presente, sobre grandes águas. O vento oriental te quebrantou no meio dos mares. As tuas fazendas, as tuas feiras, o teu negócio, os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertavam as tuas fendas, os que faziam os teus negócios e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua congregação que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos, tremerão os arrabaldes, e todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e na terra pararão, e farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente, e lançarão pó sobre a cabeça, e na cinza se revolverão, e se farão inteiramente calvos por tua causa, e se cingirão de panos de saco, e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amarga lamentação, e levantarão uma lamentação sobre ti no seu pranto, e lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartaste a muitos povos com a multidão da tua fazenda e do teu negócio, enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrantada nos mares, nas profundezas das águas, caíram os teus negócios e toda a tua congregação no meio de ti. Todos os moradores das ilhas foram cheios de espanto por tua causa, e os reis tremeram em grande maneira e foram perturbados no seu rosto. Os mercadores dentre os povos assobiaram sobre ti, tu te tornaste em grande espanto, e nunca mais serás para sempre. Então vamos lá, capítulo 28. Por enquanto o carro de som está dando prazo, vamos lendo, não é? Vai dizer: profecia contra o rei de Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração
como se fora o coração de Deus. Vocês entenderam aqui? Que aqui está vindo mais detalhado. Isso aqui está falando não só sobre o rei Tiro, né? O rei de Tiro, perdão, mas está falando sobre Satanás. Olha só. Eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. À cova te farão descer, e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa, da morte dos incircuncisos. Uma palavra que até a gente diz muito, mas é meio enjoadinha de se pronunciar. Então Deus está dizendo, da morte dos incircuncisos, ou seja, daqueles que não têm pacto com o Senhor. Morrerás por mãos dos estranhos, porque eu o falei, diz o Senhor Jeová. Lamentação sobre o rei de Tiro. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Aqui ainda detalha mais sobre o Satanás. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela multidão do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz cair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Às vezes a gente se pergunta, por quê? Vou dar uma pausa por causa do carro de som. Então, continuando, o carro de som já passou. Às vezes a gente se pergunta, por que Deus está falando? Ora, ele está falando no mesmo texto, né? Lançarei. Ora, ele já fala, lancei. Olha só, aqui no versículo, deixa eu achar aqui, tá bem no final.
Elevou-se o teu coração versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei. Por quê? Isso aqui é uma eternidade passada. Antes, quando Deus fala, te lançarei, ele estava falando com o próprio Satanás. Eu fiz tudo isso daqui para você. Olha, no dia que você foi criado, tudo isso aqui foi preparado. Ou seja, quando ele voava, aquele querubim ungido, voava ali no céu, tudo isso tinha com ele. O ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Obra dos tambores e dos teus pífaros estava em ti. Quando ele voava ali no céu, era automático, já se tocava aquela música. Eu até fico arrepiada em falar isso, não é? A esmeralda, os tambores, os teus pífaros, estava em ti, era dele. Foi criado junto com ele. Ele tá dizendo, olha, tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, era puro poder, era um resplendor. Por isso ele está dizendo aqui, olha, pelo que te lançarei. Ele está falando antes com Satanás. E aqui ele já está falando no depois, no após, porque o nosso Deus, ele é tremendo, ele é de eternidade em eternidade, tu és Deus, diz a palavra. Agora ele já está falando de algo que já aconteceu. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei. Ele já está falando com Satanás depois que ele já lançou Satanás por terra, ou seja, já expulsou do céu, com aquela congregação. O que era aquela congregação? Que se tornou ímpia como ele, um terço dos anjos que ele arrasta para as trevas. Olha só, é tremenda essa palavra. Todos os que te conhecem, repetindo aqui o versículo 19, entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, nunca mais serás para sempre. É sobre Satanás que está falando aqui. Essa fala do Senhor. Vamos aqui, profecia contra Sidom, estamos com 17 minutos e 20. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E dize, assim diz o Senhor Jeová, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada em roda contra ela, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor, de qualquer que ao redor deles os roubam, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Assim, diz o Senhor Jeová, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra, que dei a meu servo, a Jacó, e habitarão nela seguros, e edificarão casas, e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que roubam nos seus contornos. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Oh, aleluia, isso aqui já está falando do milênio, como diz, é muito complicado da gente entender, mas eu sei que a palavra aqui está falando do milênio e que em breve pode acontecer. Se Jesus vier hoje, já começa a grande tribulação. Ou seja, aí daqui 7 anos, ele já volta com a sua igreja na segunda fase para estabelecer o milênio. Eu digo a segunda fase da sua vinda. Ele virá uma vez em 2 fases. Uma fase ele vai levar a igreja e ninguém vai perceber. Só vai perceber depois que tiver ido, não é? Vai perceber a falta. Na segunda fase ele vem com a igreja e ali estabelece o milênio. É uma grande história, muito complicado, mas quem se dedica a entender sobre escatologia bíblica vai entender tudo sobre isso daí. Se esforça para aprender um pouco,
Vai, compre o livro de escatologia, não sei qual autor que você prefere, mas ali explica bem explicadinho cada detalhe do pós-arrebatamento. Que Deus te abençoe e te guarde. Daqui a pouco nós vamos estar lendo o 29 e o 30 de Ezequiel. Até lá, em nome do Senhor.